Saúde, amados irmãos, na gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Que todos tenham uma semana de vitória, uma semana realmente na presença de Deus, uma semana guardado e protegido pelo Senhor, amém? Quero agradecer a todos que já se inscreveram no meu canal e continuar pedindo. Os que não se inscreveram, se inscrevam, manda para os seus contatos. É muito importante a palavra de Deus rodar o mundo, sabe? Há muitas notícias, principalmente da política, de tantas coisas tristes e que abate muito o espírito da gente. Mas a palavra de Deus não, a palavra de Deus eleva, dá esperança. É um grande presente você enviar uma mensagem que tocar o teu coração para outra pessoa, amém? Hoje quero falar sobre em Deus temos tudo. Só não recebemos se formos rebeldes e descrentes. Deus é Espírito. E importa que todo aquele que queira receber dele também o busque em espírito e verdade. Nós também somos Espírito. Por que é dito que somos a imagem e semelhança de Deus? Se um é negro, outro é branco, um é baixo, outro é alto, um é magro e outro é gordo. Como que somos imagem e semelhança? É porque não é pela nossa aparência física ou característica que venhamos ter, né, pelo DNA de nossos pais, mas é pela questão espiritual, né, o nosso espírito. Então, nós somos espírito, temos uma alma, vivemos em um corpo e este espírito dentro desse corpo está tendo uma experiência física, não é? Mas o mundo espiritual é muito mais visível, palpável, não é? Do que o físico. Bom, então, precisamos acessar a Deus através da fé, através do Espírito. Bom, uma palavra gloriosa está em Isaías, capítulo 1, versículo 18 a 20, que diz assim: o Senhor diz: venha, pois, e vamos discutir a questão, ainda que os pecados de vocês sejam como escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que seja vermelho como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra, mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. Bom, veja bem, quando se fala de vermelho carmesim, não é? Está se falando de uma cor forte, como se fosse um sangue, não é mesmo? E ele está nos falando a respeito de que nós devemos ser dispostos a ouvir. Porque muita gente escuta, mas não ouve. Acho que essa expressão também vocês já ouviram. Escutar, mas não ouvir. Quer dizer, entrou por um ouvido, saiu pelo outro e não assimilou e não entendeu. Então, se tiveres disposição de me ouvir, vocês comerão o melhor dessa terra. Mas, se recusardes e fores rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. Devorado pela espada. O que seria a espada no reino espiritual? Bom, então vemos que em Hebreus, capítulo 4, versículo 12 e 13, ele diz que a palavra de Deus, o Evangelho, a Bíblia, a palavra de Deus, né, é espada de dois gumes, né, mais cortante, não é, do que qualquer outra coisa. Então, em Hebreus também diz que ela discerne os pensamentos, as intenções do coração e teremos que prestar contas com Deus, não é? Então, veja bem, a rebeldia, às vezes a pessoa com a boca fala alguma coisa, mas com o coração ela tem outra disposição. Então, quem vai devorá-la é a espada, a palavra, não é? Que discerne tanto pensamentos quanto intenções do coração. Não tem como se esconder nada de Deus, não é mesmo? E nós vemos também em Romanos, capítulo 2, versículo 16, que diz que
Deus nos julga por meio de Cristo Jesus, de conformidade com o Evangelho. O Evangelho é muito importante. As pessoas que não aplicam tempo para ler ou mesmo ouvir as pregações fundamentadas na palavra, está perdendo muito, não é? É um código espiritual, não é? Mas para você ter acesso a seus direitos, você também tem que ter conhecimento. E graças a Deus que você pode se aplicar e ter esse conhecimento sem precisar pagar caro para que alguém lhe transmita o conhecimento. Porque a palavra de Deus diz que quem nos ensina é o Espírito Santo de Deus. Isso é glorioso, não é? Isso não quer dizer que você não deva congregar. A palavra de Deus diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus e que nós devemos estar em comunhão para que não venhamos nos apagar. Como brasas acesas, tirada fora da fogueira, vem se apagar. É bom estar em comunhão. É muito importante. Bom, Isaías, como acabamos de ler, no capítulo 1, de 18 a 20, como já disse, glorioso e nos ilustra a verdade eterna que, independente do mal, da iniquidade, do engano e do peso do pecado, o Senhor está disposto a nos perdoar tudo. Portanto, limpar tudo sobre uma confissão apropriada em arrependimento. Então, quando ele está falando de pecados carmesim, né? Está falando de pecados que realmente são muito fortes, de sangue até, mas o Senhor está disposto a perdoar, porque Deus perdoa o tempo da ignorância, enquanto você não tem conhecimento da palavra, enquanto a palavra ainda não chegou até o seu coração. Você realmente, se viver no pecado, morrerá nele, mas se você se despertar, né, Deus vai ter isso a seu favor, a sua ignorância, e a partir de que você passe a entender a palavra e confessa-se como um réu culpado pelo pecado, o Senhor vai te perdoar. Isso é muito importante. Tem pessoas que acabam com tua vida com remorso, com realmente baixa estima, porque fizeram alguma coisa ou foram coniventes com alguma coisa, que aquilo não sai de sua mente. Entrega para Deus. Se arrependa profundamente, entrega para Deus e siga em frente. Deus tem um grande plano e propósito com a tua vida e você não pode ficar nas garras de Satanás, perdendo o seu tempo e perdendo a obra que Deus queira que você faça, não é mesmo? Mas veja, esse benefício do perdão através do arrependimento é um benefício extraordinário, não resta dúvida. Só pode ser feito exclusivamente pela fé em Cristo e no sangue de Cristo derramado. Tudo bem? Jesus nos ama. Ah, que coisa maravilhosa. Olha, a questão da identidade da pessoa, por que que as pessoas têm autoestima, baixa estima? As pessoas que dependem do amor de terceiros e às vezes não é correspondido e muitas vezes não são, tem problema muito terrível com estima baixa, não é? Mas aquele que sabe que Jesus o ama, a ponto de verter o seu sangue e dizer está consumado, e realmente toma isso para si, sabe que é uma pessoa valiosa, uma pessoa que valeu a morte de Cristo, o sangue de Cristo, então você tem muito valor. Você deve realmente lembrar da sua identidade como filho de Deus. Então, Jesus nos ama, Ele quer ser glorificado na nossa vida através de uma vida de vitória, de saúde, de prosperidade. Deus deu autoridade para Jesus interceder por nós. Por isso, nós devemos recorrer a Ele, a Jesus, e confessarmos nossas dificuldades e fraquezas. E Jesus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, como está escrito em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Glória a Deus, coisa maravilhosa conhecer a palavra, não é mesmo?
Então, vemos este benefício da fé, né, também registrado em Efésios, né, lemos Isaías, Velho Testamento. Vamos agora ler em Efésios. Na verdade, não vamos ler, eu vou te dizer o que está escrito em Efésios, capítulo 2, versículo de 13 a 18. Né? Diz que a salvação é pela graça de Deus, é um dom imerecido. Então veja, Efésios capítulo 2, de 13 a 18, fala sobre a unificação dos judeus e gentios, através do sacrifício de Jesus na cruz, ao derramar o seu sangue. Jesus tirou as barreiras que separavam os povos. Porque antigamente, ou na questão bíblica que estamos falando, não é? Ou eram judeus, povo de Deus, ou era realmente pessoas gentil, todos os outros, não é? Que não tinham uma descendência judaica, né? Então Jesus vem, né? E ele tira essa barreira, né? Da inimizade e traz a paz. Pela cruz, ele reconcilia com Deus tanto judeus quanto gentios em um corpo. E esse corpo é um corpo espiritual, é a igreja. Através da evangelização, deu acesso a Deus para ambos em um mesmo espírito. Então, Deus, ao trazer o evangelho, as boas novas, era uma mensagem única, tanto para judeu quanto para gentil, e isso deu acesso a Deus para todos os povos. Amém? Salvação de nossa alma só em Jesus Cristo. Então, esse é um dom imerecido que recebemos pela graça de Deus através de Jesus e o seu sacrifício eficaz e único na cruz do Calvário. Veja, salvação é um dom imerecido. Tanto eu, você, todos sobre essa terra têm a mancha do pecado. Nós todos viemos de Adão, certo? Cada espécie dá fruto conforme a sua semente. Então, o sêmen de Adão, não é, foi produzindo as pessoas, não é, e elas vieram trazendo aquela marca do pecado original. Mas, na plenitude do tempo, na vinda de Jesus, Jesus se torna o segundo Adão, que não se curvou ao pecado e nem a Satanás, e ao se entregar na cruz por toda a humanidade perdida, todo aquele pecado, aquele peso, aquelas coisas mais horrorosas foram sobre ele, né? E ele verteu o seu sangue, e a dor maior do Senhor não foi o chicote, não foi os pregos, não foi ficar pendurado naquela cruz, foi que Deus não compartilha com pecado, e enquanto ele era pecado, Deus virou as costas, não é? E por isso o céu escureceu, não é? E houve terremotos, e então Jesus disse, está consumado. O importante de Jesus não é a sua morte, que é importantíssima. Ele se entregou, não o mataram. Mas o importante dessa entrega foi a ressurreição. Ele desceu até a mansão dos mortos, ressuscitou e está vivo à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Temos um advogado que não perde nenhuma jurisprudência. Ele é aquele que conhece muito bem as leis de Deus e intercede por nós. Então, Jesus fez a redenção para todos os que nele crêem. Há um porém muito importante, porque muitas pessoas levam a vida com muita irresponsabilidade, acham que ela não precisa cuidar da sua vida espiritual. Eu não creio, eu não acredito, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que não roubo, não mato, eu cuido da minha família. Muito bem, é uma questão de caráter, faz muito bem, mas não é isso que lhe trará salvação. Salvação, sim, traz para você crer, né, no sacrifício de Jesus e realmente aceitá-lo como único, sem nenhuma interferência, que vai ser o seu intermediário entre você e Deus, não é? Jesus, por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem, não é vai, vem ao Pai senão por ele, porque Jesus também é Deus. Aleluias, glória a Deus. Então,
Nós vemos isso, é muito importante. Jesus retirou a barreira da inimizade que separava o homem de Deus devido ao pecado. A palavra também diz que as mãos de Deus não estão encolhidas, os ouvidos de Deus não estão agravados, mas o que faz separação do homem com Deus é o pecado. E o pecado, ele só pode ser limpo do seu coração, do seu ser, através do sangue de Jesus, não é? Então, só Jesus salva. Amém? Glória a Deus? Então é isso. Ele veio e tirou essa barreira da inimizade entre o homem pecador e Deus, né? Através de pagar um preço muito caro pelas nossas almas. Ele foi nosso substituto na cruz, porque quem deveria morrer era cada um de nós, pecadores, não é? E através de Jesus Cristo e seu evangelho, temos acesso ao Pai. Então, ele traz a palavra de reconciliação e nós, hoje que cremos e vivemos pautados na palavra de Deus, nós temos acesso ao Pai. Coisa maravilhosa. Olha, todos os que têm Cristo no seu coração também têm paz. Se você está vivendo dias sem paz, você tem que realmente buscar o Senhor para a tua vida, porque Ele é o príncipe da paz e não tem nada melhor, nada que rejuvenesce mais, que dá mais tranquilidade, serenidade do que a paz vinda de Deus. Coisa maravilhosa, não é mesmo? Então, nós temos que crer, porque aquele que não crê, né? Não tem como ser salvo, pois o caminho é Cristo. Senão quem não crê em Cristo, como você vai poder encontrar a salvação sem caminhar pelo caminho certo? Então, aleluia, glória a Deus. Por isso, voltando ao texto inicial, em Isaías capítulo 1, agora falando sobre o versículo 19 e 20, então diz assim: se fores humilde, olha, se fores humilde e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Tudo bem? Mas, se fores rebelde, desobedientes, serão mortos na guerra. Eu, o Senhor, falei. Guerra. Há uma guerra pela minha alma e pela sua alma, sabia disso? Então, aleluia, glória a Deus. Então o Senhor está dizendo que se nós aceitarmos de boa vontade e também formos obedientes em nossas ações, teremos a promessa de comermos o melhor desta terra, não é? As bênçãos nos acompanham, tudo bem? Não é necessário você correr atrás da bênção. A palavra de Deus diz que a bênção acompanham aqueles que crêem. A sua questão é crer na palavra de Deus. Ele também está dizendo que a bênção que ele tem para cada um de nós, né, Satanás, o inimigo que guerreia, né, pela nossa alma, não impedirá que recebamos as bênçãos e que essas bênçãos cresçam na nossa vida. Coisa maravilhosa, não é mesmo? Mas, infelizmente, amados irmãos, e eu espero que não seja nenhum de vocês que me ouvem, mas sempre há, né, uma alma rebelde, né? Essas não terão a bênção de Deus, porque Satanás reivindica do Senhor a desobediência dos que praticam. Então, você é desobediente, Satanás está sendo o seu acusador. E veja bem, né, o que acontece. E como o Senhor é regido por leis eternas e imutáveis, ele não contradiz o que ele mesmo determinou. Ele determinou que você seja humilde e obediente. Você não é, Satanás cobra e ele não pode ir contra a palavra dele, não é mesmo? Por isso, amados irmãos, temos um caminho, que é Jesus.
caminho, a verdade e a vida, para seguirmos. E temos a orientação, que é o Evangelho, para nós não nos perdermos no caminho. Cabe a nós obedecer, ser humildes, desfrutar das bênçãos e proteção que o Senhor nos dá. Em Romanos, capítulo 8, versículo de 32 a 34 é dito: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que contenderá, né? Quem é que contenderá? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Coisa gloriosa. Vamos orar? Deus de mistério, Deus de graça, nós te louvamos e te bendizemos na beleza da tua santidade. Nós cremos no poder operante do teu Espírito. Nós sabemos e fomos informados que a sua palavra é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, uma espada que tem lâmina dos 2 lados. Ó Senhor, sabemos que tudo que está no nosso coração, podemos até não confessar com a boca, mas tudo está patente, nu e visível aos teus olhos, e teremos que prestar conta. Por isso, Senhor, nos ajude a nos libertar de todas as nossas fraquezas, a sermos verdadeiramente transparentes para os homens e para Deus, vivermos uma vida realmente humilde e piedosa, também de obediência, para que possamos verdadeiramente desfrutar da maravilha que é viver perante a face do Senhor, ainda nessa terra. Pai de mistério, Pai de graça, sabemos que as revelações do Espírito é entendido espiritualmente, que o Senhor possa alcançar todos que me ouvem, todos que venham me ouvir, e que eles possam profundamente reconhecer-se como pecadores necessitados de um Salvador e pedir misericórdia e a tua ajuda, ó Deus, para sair do mundo das trevas e passar para o mundo das luzes. Pai, eu não sei o que passam, talvez uma enfermidade, talvez uma operação para ser feita, para ser recuperada, talvez uma falta de emprego, uma porta fechada, talvez falta de paz. Não importa, mas tudo isso o Senhor pode trazer para eles a partir do momento que eles se convertam dos maus caminhos e passam a trilhar nos caminhos pautados pela tua palavra, pelo teu evangelho. Ó Deus, nós somos profundamente agradecidos pelo teu amor, por o Senhor ter morrido por nós, por o Senhor ter pago tão alto preço através de Jesus Cristo, que nós possamos fazer merecer tamanho sacrifício e vivermos sendo testemunha grande do teu poder. Ó Deus, abençoe cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção? A bênção está em Números, capítulo 6, versículos de 24 a 26, que diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém? Amados ouvintes, muito obrigada, Deus os abençoe. Conto com você divulgar esta mensagem. Não só divulgue as coisas tristes, as coisas que realmente nos preocupam, mas divulgue as coisas de Deus. E Deus vai te abençoar profundamente, porque Ele é galardoador e Ele vela pela sua palavra. Todos tenham uma semana profundamente abençoada, é o meu desejo, em nome de Jesus. Amém.